Graça e paz, irmãos. Eu não sei se foi só eu ou se você também sentiu aquela harmonia, leveza, paz e a presença do Espírito Santo conduzindo as vozes e os louvores. Então não é impressão minha não, né? É realidade. Que bom. Isso, na hora eu lembrei do profeta Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel. O que é que aconteceu? Ele viu os ventos fortes lascando as pedras, as rochas. Depois ele viu um terremoto, aí se escondeu na caverna. Aí na caverna ele viu o quê? Aquela suavidade. E ouviu a voz do Espírito, a voz de Deus. Que fazes aqui, Elias? É assim que Deus fala. Então as coisas de Deus não são pelo sentimento, são pela fé. Mas sensibilidade faz parte do Espírito, para a gente poder ouvir a voz dele, né? Ouvir a voz e ter comunhão com ele. Aí eu fico lembrando que a gente vem à igreja no primeiro domingo da semana. Na semana anterior, vamos dizer assim, aquela correria, aquela loucura do dia a dia. Aí você vem à igreja com o espírito desarmado e com a vontade de receber, de ouvir, de louvar, de adorar, de ter comunhão com Deus, com os irmãos. Esse é o propósito, esse é o espírito. Vocês estavam em 7 aqui. A hora que o Bernardo participou, foram 8. 8. É assim. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é para ninguém aparecer, nem para fazer bonito para ninguém. Não é show. Não é show, não é exibição. É adoração. É louvor. É comunhão. Você tem um álbum de família em casa? Tem. Quase todos têm, não é? E a família de Jesus tem? Tem ou não tem? Tem. Tem. Quando você olha no álbum, às vezes você vê certas pessoas e você se arrepende, falando, não gostaria que essa pessoa estivesse aqui no meu álbum. Estragou o meu álbum. Não acontece isso? Vamos ser honestos, sinceros. Acontece. Nossa, a pessoa estragou. Olha, está aqui, ó. Faz parte. O álbum de família é para a noite, viu? Vai pensando nisso. O álbum de família. Já que aí vamos encerrar a nossa reflexão deste mês de maio sobre família. A família de Jesus. De onde ele veio. Como foram as pessoas. O que elas fizeram. Era tudo gente boa. Tudo gente santa. Gente perfeita. Assim como as famílias da terra. Olha, às vezes a gente não para pensar nisso. Mas eu tenho um livrinho, exatamente o título dele é esse. Álbum de família. Eu sabia que eu tinha. Faz pouco tempo que eu ganhei, faz 20 anos. 20 anos. Aí eu lembrei, eu já tinha lembrado e não conseguia encontrar o livro. Eu acho que eu já fiz uma reflexão sobre esse assunto, também não encontrei. Aí eu procurei e achei o livrinho lá, encontrei o livrinho. Álbum de família. Como foram as pessoas da família que antecederam Jesus? Vamos pensando. Até a noite a gente tem tempo para pensar. Não é só gente boa, sem problema algum. Não tinha problema algum. Assim como nas nossas famílias, não é? Tudo gente boa. Mas sabe o que é bom? É o que faz a diferença na família. Não é?
o membro ilustre da família. Agora uma pergunta para a nossa reflexão da manhã. Você ama Jesus? Ama? Você ama a Deus? Será que ama? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, Deus mandou Moisés dizer ao povo assim: ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Pai Santo, que o teu Espírito conduza tudo aqui neste lugar e nas nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. É interessante, não é, o que o texto bíblico relata. É para amar o Senhor só no Espírito, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração só. Olha o corpo, a alma e o espírito aqui, ó. Com toda a tua alma, a psique, a mente, o entendimento, discernimento. Aliás, eu vi uma hoje eu vi uma bacana, de manhã eu vi uma coisa bacana. Discernimento. É preciso ter discernimento para discernir entre o banquete que Deus oferece, para não correr o risco de comer o prato que o diabo apresenta. Se você não discernir, vai comer do prato que o diabo oferece. E Deus está oferecendo um banquete, mas o diabo vem e oferece: está aqui o meu prato. Então é preciso discernir. Amar de todo o coração, de toda a alma, com toda a alma e com todas as tuas forças. Aí nós vamos para o texto base da nossa reflexão, que está no Evangelho escrito por João, que nós começamos a semana passada e não concluímos. João capítulo 14, no versículo 15. Versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Aí nós destacamos a semana passada que a obediência aqui não é obediência por medo, um receio de represália da parte de Deus. Não é obediência por obrigação, eu tenho a obrigação de obedecer. Mas é a obediência por prazer, com alegria. Assim como Davi disse: agrada-me fazer a tua vontade. É ter prazer em fazer a vontade de Deus, em ser obediente a Deus, ao Pai. Então, se você ama, você obedece. Se você não obedece, é porque você não ama. Você ama ao Senhor ou está contente com o que Ele te proporciona?
existe uma inversão muito grande, né, de valores. Qual é a ideia que normalmente nós temos e as pessoas têm em relação à igreja, em relação a Deus? Sempre de receber. Mas o que é que Deus está dizendo? Mandou Moisés dizer ao povo: amarás o Senhor teu Deus. A gente dificilmente pensa na via inversa. Bom, Deus me ama, Deus é amor, mas e eu amo a Deus? Ou eu estou satisfeito com o que Ele tem me dado e tem feito na minha vida? Amar é conduta racional. Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Conduta positiva. E qual tem sido a nossa conduta em relação a Deus? Você ama o Senhor? Quando pensamos em Deus, pensamos em alguém que proporciona bênçãos, que nos abençoa. Mas e Ele? Para que Ele criou o ser humano e recriou o novo homem em Cristo? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo 9, o apóstolo Paulo responde a esta pergunta. Ele diz: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que Ele nos chamou? Para que Ele nos tirou das trevas? Para que Ele nos transportou para o seu reino? Para que Ele trocou a nossa natureza e implantou a natureza dEle em nós? Para que Ele pôs o Espírito Santo dEle em nós e nos deu a vida de Cristo? Para quê? Para termos comunhão com Ele, para amá-lo de toda a força, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quando pensamos em Deus, pensamos em alguém que proporciona bênçãos, que paga as contas, que arranja casamento, emprego, que dá saúde. Mas dificilmente pensamos que Ele quer ser amado pelos seus filhos. Isso transportando para o plano terreno, os pais se sentiriam felizes ao ver os filhos sempre com a mão aberta, com o chapéu na mão: pai, me dá, 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 me dá. Ô filho, eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua presença, a sua companhia, a comunhão com você, o relacionamento com você. Aí vocês vêm a mim, só me dá, me dá, me dá, eu quero, o senhor tem, o senhor pode, o senhor faz. Que relacionamento é esse? Que comunhão é essa? Que amor é esse? Fomos chamados à comunhão do seu Filho, Jesus. Quantas vezes pensamos Deus ou em Jesus como alguém que quer ser amado? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Alguém que quer ser conhecido, divulgado, anunciado, pregado e crido no mundo. Lembro sempre aquele texto de 1 Timóteo 3,16, onde o apóstolo Paulo, em tom poético, ele escreveu assim: evidentemente que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória.
Jesus. Você ama? Jesus não está dizendo que se você guardar os mandamentos dele, você provará que o ama, porque isso ele já sabe. Ele conhece o nosso coração, ele já sabe. O amor, ele já sabe se nós o amamos ou não. Ele está dizendo que se você o amar, você será capaz e terá prazer em guardar a palavra dele. Veja aí esse mesmo capítulo 14 de João, no versículo 23. O que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Lembrando lá de Deuteronômio 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o que Jesus está dizendo aqui está de acordo com o que Deus mandou Moisés dizer. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Agora, olhem o que Jesus disse aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 17. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Essa é a versão King James. E na versão Almeida, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, colocar em prática, se obedecer, feliz. Não basta saber, não basta conhecer. É preciso obedecer, é preciso viver, é preciso pôr em prática. Aliás, eu estava pensando ali antes, e acabei no trajeto de lá para cá, eu esqueci. Qual é a experiência que nós temos tido com Deus? Experiência com Deus. Qual é a experiência que cada um tem vivido no dia a dia? Olhar e falar assim, olha, vejo aqui a mão de Deus. Reconheço aqui a atuação, a intervenção, o poder de Deus. Você tem experimentado isso? Faça essa análise, esse exame. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar é que não basta conhecer e repetir os preceitos e a palavra dele. Isso o profeta, Deus já havia advertido o povo através do profeta Ezequiel. Vamos conferir lá, Ezequiel capítulo 33, versículos 31 e 32. Vejamos se mudou alguma coisa ao longo do tempo, da história da humanidade. Ezequiel capítulo 33, versículos 31 e 32. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Não basta conhecer, não basta ficar divulgando nas redes sociais textos, porções da Bíblia.
é preciso viver, é preciso obedecer, é preciso ter experiência com Deus. Para isso, Ele nos deu um novo coração e implantou em nós a sua natureza, para termos comunhão com Ele, para termos experiência com Ele, para amá-lo de todo o coração, o novo coração, de toda a alma, entendimento, discernimento, com compreensão e com todas as nossas forças, disposição. Salmista Asaf, Deus também mandou um recado através dele. Salmo 50. Veja o que ele diz no versículo 16 ao 21. Salmo 50. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Eu leio textos como esse e fico imaginando o comportamento das pessoas, o que elas fazem dentro das igrejas, como se Deus estivesse assim, indiferente. Mas a questão é que Ele não está. Ele está atento a tudo, a tudo. Para entender o que significa de obediência e amor, eu falei aqui a semana passada do relacionamento. Vou pegar o relacionamento conjugal. Marido e mulher, mulher e marido, ou namorados, noivos. Por que a gente faz pelo outro? Por obrigação ou por amor? Por medo ou por prazer? A gente não faz por obrigação. A gente faz por amor, faz com alegria, faz com prazer, faz de boa vontade, faz sem ser mandado, faz sem ser cobrado. E é isso que Jesus está dizendo. Se você me ama, você faz isso. Esse deve ser o seu comportamento. Aí, nós falamos a semana passada sobre os riscos que correm aqueles que têm prazer na lei de Deus, não é? Aí nós vimos o texto do Salmo 1. Não lemos, mas lembro de Josué também, o capítulo 1, quando Deus disse para ele que era para ele meditar no livro, na palavra, de dia e de noite, e que ele seria bem sucedido, e onde ele pusesse os pés, Deus o abençoaria. Esse é o risco que aquele que tem prazer em Deus assume, de ser abençoado por Deus, de ser bem-sucedido e de ser uma pessoa próspera na vida. Hoje nós vamos ver aqui que Davi, aquele homem que Deus chamou Samuel e mandou ungir, e falou: é esse daí, que não seria aprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus, porque os homens veem a aparência e Deus vê o coração, vê a alma, vê o pensamento, Deus vê. Então os requisitos de Deus vão além, estão além dos requisitos dos homens. Davi amava a Deus. Ele amava a Deus. Deus era o seu prazer. E ele tinha prazer e alegria em obedecer ao Senhor. Davi.
Correto? Estamos de acordo? É isso que a Bíblia mostra. Entretanto, houve um período sombrio em sua vida, uma fase em que ele se afastou dessa obediência. Ele tomou Betseba, mulher de Urias, o heteu, um dos fiéis soldados do seu exército. Quando Davi descobriu que ela estava grávida, ele tentou ocultar isto, esconder do marido dela, trazendo-o para casa para dormir com ela. Lembram da história? Quando Urias não quis ir ter com a sua esposa, porque os outros soldados ainda estavam nas linhas de frente da batalha, Davi mandou matar Urias. Passa despercebido aos olhos de Deus? Mais uma vez o profeta foi enviado para confrontar um rei. Lembra o nome do profeta? Natã. Natã. O rei foi confrontado pelo profeta Natã. O profeta expôs a sua traição e pronunciou uma sentença sobre Davi. O que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 10 e o versículo 14. Ó. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa. Meu Deus, já pensou? Se era para haver paz, harmonia, sossego, e não era na nação de Israel que estava dizendo que isso ia acontecer, era na casa, na família de Davi. Porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem. Blasfemaram contra Deus por conta daquele o homem que o Senhor ungiu rei sobre Israel. O que ele fez? Deus deixa para lá? Deus ignora? O que normalmente não é dito e poucos gostam de ouvir é que Deus é justiça. Ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. A desobediência de Davi abriu a porta para o diabo. Se abre a porta. Se desobedece, está dando permissão e licença para o diabo entrar. A porta aberta deixou a sua vida e a sua família vulneráveis aos inimigos de Deus. E não apenas os naturais, como também os espirituais. Uma família e uma nação sofreriam por causa da desobediência do rei. Todo mundo pagando a conta, ajudando a pagar a fatura da desobediência. Em meio a este intenso confronto, o amor de Davi por Deus, vejam, ele não deixou de amar o Senhor, ele desobedeceu. A conta veio, a cobrança veio, o castigo veio. O amor de Davi por Deus fez com que ele se arrependesse rapidamente e voltasse a uma vida de obediência. E ele clamou diante do profeta Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Agora, nós vamos comparar os dois personagens bíblicos
em matéria em termos de amor e obediência. Porque Saul foi ungido rei. Depois veio Davi. E Deus tratou com ambos pessoalmente. Tanto Saul quanto Davi confessaram e reconheceram que pecaram contra Deus. Mas Saul estava preocupado consigo mesmo. Enquanto Davi entendeu o coração de quem ele havia decepcionado. Quem é que eu magoei? Quem é que eu machuquei? Quem é que eu ofendi? Foi o Senhor, porque Ele me ama. E eu fiz essa maldade contra Ele. Eu pratiquei este mal contra Ele. Ele reconheceu. Ele admitiu. E Saul estava preocupado com a sua reputação, não com Deus. Percebe a diferença? Diferentemente de Saul, Davi não estava preocupado com o que os seus anciãos ou os homens de Israel iriam pensar. O que será que eles vão pensar de mim? Se eu tomar essa atitude, se eu tiver essa reação, ou se eu fizer assim ou falar isso, o que eles vão pensar de mim? Ele estava só diante de Deus e se preocupava com o que Deus pensava. Muda a história? Uma coisa é a gente viver para agradar as pessoas. Outra coisa é a gente viver para agradar a Deus. Uma coisa é a gente viver para receber a aprovação dos outros. Outra coisa é a gente ser aprovado por Deus. Isso faz toda a diferença na vida. E em tudo. Não é só dentro da igreja, não. Em tudo. Lá fora, nos relacionamentos, nos negócios. Eu estou fazendo, meu Deus está vendo, Ele está contente, está aprovando, está concordando, estou fazendo de acordo com a palavra. Não vou fazer isso para ficar bem aqui, para fazer uma média, não é? Para receber a aprovação, os aplausos. Isso faz diferença na vida. Fez diferença na vida de Saul e de Davi. E faz diferença na nossa vida. E na vida de todo aquele que diz que é temente ao Senhor. Davi amava a Deus mais do que qualquer outra coisa ou do que qualquer outra pessoa. Ele amava a Deus acima de tudo. Sabendo que havia ferido o coração de Deus, ele não se permitiria ser consolado pelo homem. Então imagine agora o profeta ou algum mais achegado: Davi, calma, está tudo bem, é assim mesmo, não tem problema. Ele sabia que tinha problema sim, porque ele ofendeu a santidade de Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, a confiança de Deus, a lealdade que ele devia prestar a Deus. Ele tinha essa consciência. É o que falta muitas vezes em muita gente, dizendo que Cristo vive nele. Falta. Ele queria se reconciliar com o seu Senhor. Aí a gente entende o contexto do Salmo 51, no versículo 4, quando ele escreveu assim: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Quer dizer, ele traiu, quebrou a confiança de Deus, a comunhão com Deus. Em outras palavras,
Não decepcionou porque ninguém decepciona Deus. A gente decepciona uns aos outros, né? Porque fica esperando da pessoa o que ela não é. Aí vem a decepção. E é bom quando a gente aprende isso, porque você não espera nada de ninguém. Você nunca será decepcionado. Eu não estou esperando nada. Aliás, é o contrário. O que acontecer de bom fica no lucro. E o que acontecer de ruim não gera decepção. Então Deus sabia que Davi faria isso. Como sabe o que cada um de nós é capaz e vai fazer. Ele sabe. Então não há decepção. Mas ele sabia que ele tinha traído, desapontado, quebrado a comunhão com Deus, o relacionamento, a confiança que Deus depositara nele. Pequei contra ti, somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. O coração de Davi estava quebrantado pelo peso de ter desapontado aquele a quem ele amava. Ele amava o Senhor. Então ele, Davi, ficou decepcionado pelo que fizera. Essa foi a consequência mais dolorosa de sua desobediência. Diferentemente de Balaão, vamos introduzir mais um personagem aqui. Não era a espada que Davi temia. Ele não conseguia suportar a distância, a separação, porque o pecado separa o homem de Deus, entre ele e o seu Senhor. É isso que deve levar o Filho de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, a refletir. Espera aí, é contra o Senhor. Eu não posso desapontá-lo. As pessoas, se estão esperando de mim aquilo que eu não sou e que elas idealizam, elas podem ficar decepcionadas comigo, natural. Mas eu não posso decepcionar aquele que me chamou, que implantou em mim a sua natureza, que colocou em mim o seu espírito, que revelou para mim a sua palavra. Então eu devo obedecer a sua palavra, por amor, por gratidão, por prazer, de boa vontade. O filho de Davi com Betseba morreu. Sua filha, vejam as consequências da desobediência. E lembram que Davi pranteou, se vestiu de pano de saco, de cinza, jejuou, orou, clamou, mas Deus não permitiu que o filho dele com Betseba vivesse. Morreu. Sua filha foi violentada pelo próprio irmão. Um filho assassinou o outro irmão. E depois, o seu filho favorito se levantou contra ele em rebelião e tomou o trono. E tentou assassinar Davi. Família. A família. Depois esse filho foi morto. Imagine a dor do coração do pai, vendo tudo isso acontecer dentro da sua casa, com a sua família. O preço da desobediência de Davi foi alto, foi grande, mas Deus ainda assim o manteve como rei em Israel. Porque Davi estava atrás do coração de Deus, enquanto Saul estava atrás de um reino e de reputação. Tem diferença? Toda a diferença. Apesar dos seus defeitos, apesar da sua fraqueza, Davi buscava agradar ao Senhor. Ele tinha prazer no Senhor. Ele não era perfeito, como nenhum de nós é perfeito. Mas ele queria, a vontade dele era agradar ao Senhor, não às pessoas, ao Senhor. Davi foi sustentado pelo amor. E por amor,
a Deus. Saul foi destruído pelo seu amor por si mesmo. Alguma semelhança com o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 3. Vamos ver o que é que ele escreveu aqui. Prevenindo Timóteo diante da igreja, da congregação e no trato com as pessoas. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Olha, aqui está o transtorno de personalidade narcisista. Amante de si mesmo. Está nem aí com ninguém. Eu me basto, eu me amo. E eu quero ser o centro das atenções e chamar a atenção para mim. E quero ser o cara que aparece em todo lugar e que todo mundo me aplauda. Amante de si mesmo, sem a menor empatia por quem quer que seja. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Como é que vai amar a Deus nessas condições? Não ama a Deus, não vai amar a Deus. E o apóstolo Paulo recomenda: tenha comunhão com estes, conviva com estes, caminhe com estes. Não é isso que ele diz no versículo 5? Com aparência de piedade, todavia negando o real poder, afasta-te, portanto, destes também. Conviver com pessoas desse naipe é a mesma coisa que colocar o peixe dentro de um aquário com a água suja. Aliás, o livro de Provérbios recomenda, não é? Não ande, nem pode haver comunhão. É luz com as trevas, não dá para ter comunhão. O juízo de Deus pelo fracasso de Davi em agradar a Saul, em agradar a sua lei, não fez. Olha, o juízo de Deus pelo fracasso de Davi em guardar a sua lei, não fez com que Davi se rebelasse e encarasse a lei como impossível. Por quê? Porque ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Em vez disso, ele fez com que Davi o amasse ainda mais, para que ele nunca mais falhasse. É o amor. Por obediência, por alegria, por prazer, não por obrigação, por imposição, ou como se fosse um peso, um fardo. Para isso que Jesus nos libertou e nos deu um novo coração para amar a Deus e amar ao próximo, amar os irmãos, amar a família. Um novo coração. Aí não há julgo. Aliás, Jesus disse que é para aprendermos dele, né? Mateus capítulo 11. Vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado. E ele garante: eu vos aliviarei. Estas duas vidas, Saul e Davi, ilustram o que o Senhor Jesus disse: se amais, guardareis os meus mandamentos. Quando amamos Jesus de todo o nosso coração, temos prazer em obedecê-lo. Tudo o mais não se compara, porque nada é mais importante
e ele é o centro, passa a ser o centro da nossa vida. Amém? E amém.